Vídeo aula 3, dando continuidade aí aos nossos estudos de programação de computadores, linguagem C, em especial para o curso de eletrônica. Então vamos abrir aqui no Dev C++, o arquivo, novo projeto e vamos executar a terceira aula. Então vamos dar o nome para o projeto aqui de aula 3. Aula 3, lembrando que a gente vai usar o C-Project e o Console Application. Vamos dar o nome de aula 3 também para o arquivo. Já existe, então vamos colocar novamente. E ele já cria aqui o código pré-pronto, mas vamos deletar aqui aquelas que a gente não vai usar, aquela biblioteca que a gente ainda não vai usar. Vamos deletar também o retorno zero, né? O retorno zero. E os argumentos aqui da função que a gente não vai usar por enquanto também. Deixar ela vazia, né? Então, int main é a função principal e dentro da função principal aqui a gente vai criar o nosso programa de hoje. A intenção de hoje é a gente ver códigos para impressão formatada do printf, tá? Então, vamos colocar a seguinte situação aqui, ó. Printf. Se eu quiser, por exemplo, fazer a seguinte frase aqui, ó. Vamos colocar ela inteira aqui, ó, entre, ó, o número, e não vou colocar o acento para não dar aquela situação de caractere estranho lá na tela, né? Então, número, eu vou escrever 5 equivale ao, daí 5 em decimal, né, no sistema numérico decimal, 5 em octal, 5 em hexadecimal, 5.0 e ponto zero porque no sistema internacional a vírgula lá é o ponto, tá? É só no Brasil que se usa vírgula ali no caso, tá? E que mais? Aliás, 5.0 em número real e 5.0 e mais 0 na notação científica. Eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou fazer assim, o número 5 pode ser representado, né? Pode ser representado. Então, se a gente fazer a impressão aqui, lembrando que a gente vai lá na tela da aprendizado da aula anterior, né? Vamos fazer lá o compilar, executar, compilar, né? Salvar aqui como aula 3. Aula 3, já existe o arquivo, vou dar simples lá. Compilou, sem erro, sem alerta, né? Daí eu vou rodar e ele faz tudo na mesma linha aqui, ó. Então, e daí colocou a notação, coloquei o C cedilha, ó, ficou, ó, como que ficou aqui, ó, tá? Caracteres estranhos. Então, trocar aqui, tirar o C cedilha e o acento, colocar notação, nota cal, científica, tá? Então, vamos colocar nas linhas, cada coisa na linha, ó. O número 5 pode ser representado como? Daí, barra N, e vamos colocar um barra T para ele dar uma tabulação, né? 5 em decimal, daí barra N, que é para ir para a próxima linha, barra T para dar uma tabulação, 5 em octal, barra N, barra T, 5 em hexadecimal, barra N, barra T, 5.0 em número real, e barra N, barra T, 5.0 e mais 0. O que significa isso aí? 5.0, o E significa 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 5 é 5, na notação científica, né? Então, notação científica sempre está na potência de 10. Vamos ver como que vai ficar agora lá. Então, vamos executar, compilar o programa, nenhum erro, nenhum alerta, rodar, tá lá, ó, vai ficou o número 5 pode ser representado como 5 em decimal, 5 em octal, 5 em hexadecimal e 5.0 em número real e 5.0 e mais 0 na notação científica.
tá? Mas existe um recurso da formatação, né, do printf que a gente vai estudar agora e substituir ali, ó. Então, vamos colocar aqui quais são essas formatações aí. Então, códigos, deixa eu tirar esse aqui, ó. Tá? Sempre quando você quiser deixar em comentário, né, que tudo isso aqui está em comentário. Você começa com o barra asterisco e termina com barra asterisco barra. Tudo que tiver entre esse asterisco barra aqui, esses dois asterisco barra, vai ser comentário e não vai fazer parte do programa, tá? Só para relembrar aí. Então, os códigos aqui que a gente usa para formatar o printf são esses, ó. Se você quiser um caractere simples, né, um valor simples de caractere, pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser qualquer uma das teclas, por exemplo, do teclado padrão aí do computador, você coloca %C. Se for um número inteiro no sistema numérico decimal, %D. Se for para notação científica, %E. Se for num número real, a gente chama de ponto flutuante, %F. O %G, ele joga o mais curto entre o %F e o %E, ou seja, entre a notação científica e o ponto flutuante. %O joga no número no sistema numérico octal, né? %S, ele joga uma cadeia de caracteres, tá? Ou seja, uma palavra, né? Uma cadeia de caracteres, tá? O %U é o decimal sem sinal, %X, número no sistema numérico hexadecimal, %LD, decimal longo, e %LF, ponto flutuante longo, tá? Então, como que a gente vai substituir aqui, ó? Como 5 é uma cadeia de caractere, então eu posso substituir essa palavra 5 pelo %S, que é uma cadeia de caractere, né? O 5 em decimal, eu posso substituir esse número 5 por %D, que é o número em decimal, representação do número em decimal. O octal, eu vou substituir aqui por %O, né? Para transformar em octal. Em hexadecimal, eu vou substituir ali pelo %X, né? O 5.0, que eu quero colocar no número real, ponto flutuante, eu vou substituir por %F. E a notação científica, eu vou substituir toda ela por %E, para colocar na notação científica. E aí eu tenho que colocar os parâmetros que eu quero que sejam atribuídos para esses códigos aí. Então, eu coloco depois que fecha o aspas ali, ó, eu coloco vírgula e coloco o valor que eu quero ser atribuído. Como o primeiro é uma cadeia de caracteres, então eu vou colocar entre aspas ali, ó, 5. Então, eu quero que quando eu for dar executar o programa, esse 5 aqui, essa cadeia de caracteres vai ser jogado aqui no lugar do %S, tá? Vírgula. Quero que seja o número 5 no lugar do decimal aqui, então vou colocar 5 aqui também. Vírgula, próximo, né, %O, eu quero que apareça o 5 também. Vírgula, né? Quero que apareça também para o hexadecimal o 5, né? Então esse 5 vai ser jogado aqui para o hexadecimal. Quero que apareça o 5 também. Tá com um probleminha aqui, deixa eu falar para vocês o que é. 5 pro ponto flutuante, que é o real. E 5 também para a notação científica. Eu coloquei tudo isso aqui está ficando na cadeia de caracteres. Eu tenho que fechar aspas só no 5, na palavra 5 ali. Então, deixa eu tirar aspas daqui e jogar aqui no 5, senão... Aí. Então, todo o restante aqui, ó. Então, esse 5 aqui, ele vai ser jogado para o %S, que é a cadeia de caractere. Esse 5 para o %D, que é o número inteiro decimal. Esse 5 aqui para o número %O, que é octal. Esse 5 aqui para o %X, que é o hexadecimal. Esse 5 para o ponto flutuante, que é o número real. E esse 5 aqui vai ser jogado para o %E, que é a notação científica, tá? Vai ter um probleminha aqui, mas eu quero mostrar para vocês o problema para depois a gente solucionar ali. Então vamos compilar o programa, executar, compilar, executar, rodar. Lembrando que você pode fazer compilar, rodar se tiver tudo certinho já, tá? Então rodar, olha lá. Então
ele jogou lá onde eu criei. Onde eu coloquei o %s, ele jogou o 5, que é a cadeia de caractere. Onde é o número decimal, ele, o percent dele colocou o 5 em decimal. O 5 em octal, 5 em hexadecimal. E aí surgiu o problema aqui, ó. 0,000 em número real e 2, lá, um número totalmente estranho aqui em notação científica. Isso acontece porque eles são números reais, tá? Os dois aqui. Então ele não aceita número inteiro aqui para se você usar o %f e o %e. Então você vai colocar aqui, em vez de colocar só 5, você vai colocar, por exemplo, 5.0. E para notação científica também 5.0. Daí ele aceita, tá? Então agora vamos executar, compilar, executar, rodar, e olha lá, agora apareceu. Tá certinho, ó, 5.000. E quando você coloca desse jeito, ele sempre vai aparecer com 6 números depois da vírgula, 6 caracteres depois da vírgula. Então, colocou 5, e mais 6 zeros aqui. A mesma coisa para cá. Você pode dar uma limitada nesses valores aqui, ó. Por exemplo, se você não quisesse mostrar nenhum número depois da vírgula, tá? Então, você ia colocar aqui, em vez de colocar só %f, você ia colocar ponto. O que que você quer depois? Quantos que você quer depois da vírgula? Nenhum. Então, ponto 0, f. Na notação científica, vamos colocar 1 depois da vírgula. Então, ponto 1. Você quer uma casa depois da vírgula. Então, agora vamos compilar. Vamos rodar. E lá, ó, ele apareceu. Esse aqui que eu coloquei 0.0f, né? Ele ficou sem nenhum número depois da vírgula. Esse aqui que eu coloquei 1.1i, então ele ficou só uma casa depois da vírgula aqui, ó, tá? Então, ó, 5 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 5 é 5. Então, está na notação científica, notação no número real, hexadecimal, octal e decimal, né? Então, se eu quiser colocar outro número aqui, eu vou ter que substituir todos eles aqui, ó. Vamos colocar então o 20, por exemplo. Escrever 20 e escrever, então, daí colocar 20 aqui no decimal, 20 no octal, 20 no hexadecimal, 20.0 no real e 20.0 na notação científica. Você vai observar que ele vai fazer a conversão direto para octal e para hexadecimal ali. Então, vamos executar, compilar, executar, rodar. Então, lá, ó. Então, o número 20 pode ser representado como 20 em decimal. 24, ó, ele converteu para 24 em octal. Então, 20 em decimal é a mesma coisa que 24 em octal. Em hexadecimal é 14, então convertido de o 20 em decimal é a mesma coisa que 14 em hexadecimal. Daí ele é representado aqui. Vamos colocar duas casas depois da vírgula ali, só para não ficar assim. Então, em vez de senão fica igual o número real. Então, em vez de colocar ponto .0f, vamos colocar ponto .2f aqui. Só para ficar diferente do número real ali. Tá? Rodar. Então, lá. 20.00 em número real. E 2.0 vezes 10 elevado a 1. Então, 10 elevado a 1 é 10, vezes 2.0 dá o 20 na notação científica. Então, ele fica padronizado aqui. Você pode utilizar essa formatação aqui e toda vez que você precisar substituir, você substitui nesse canto aqui. Então, os parâmetros os códigos para formatação aqui da impressão do printf. Então, tem esses códigos aqui, ó, tá? Então, para a aula de hoje era isso daí.